tarde, gente. Hoje a gente chegou então à última aula do curso, tá? A gente vai falar sobre mais uma metade aula, metade seminário, onde a gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos associados à nanotecnologia e nanociência, que é uma área comparada com as outras que a gente viu aí no curso, razoavelmente recente do desenvolvimento da física da matéria condensada, que na verdade nem é apenas física da matéria condensada, né? É uma área interdisciplinar do conhecimento humano que surgiu aí, digamos, nos últimos talvez 25 anos, se tem falado mais dela, e eu ilustro aqui com esse slide o que eu acabei de falar, quer dizer, não é apenas física, não é apenas biologia, não é apenas química, mas uma combinação de todas essas ciências e também ciências dos materiais, e a gente pode olhar a evolução dessas diferentes áreas no sentido de dominar tanto a física como a biologia ou a química de sistemas com escalas de tamanho cada vez menores, no caso da física, no caso da biologia, né? A química tem mais ou menos o caminho inverso, né? A química mais simples é a química das moléculas menores e aí depois com sistemas mais complexos e química supramolecular, né? Você tem a química de sistemas na escala nano, tudo isso culminando nos dias de hoje, para formar uma área da ciência que é fundamentalmente interdisciplinar. Quando a gente chega nessa escala nanométrica, perde um pouco a distinção dessas áreas estanques do conhecimento, né? Quer dizer, as fronteiras entre essas diferentes ciências ficam um pouco suavizadas e você começa a falar de nanociência e nanotecnologia, que é uma combinação de todas essas áreas e levando a aplicações, né? Nanociência é a ciência de nanosistemas e a nanotecnologia é o uso desses sistemas para dispositivos, para materiais novos, para diversas aplicações. Bom, é curioso que apesar de ser uma área razoavelmente recente do conhecimento, as pessoas costumam marcar o início da nanotecnologia, ou pelo menos a primeira pessoa que falou dos conceitos de que a gente chama hoje nanotecnologia, há muito tempo atrás, em 1959, o Feynman, que é o conhecido nosso aqui na área da física. Ele deu essa palestra no Caltech em 29 de dezembro de 1959, e o título dessa palestra era bastante provocativo, né, com muitas coisas do Feynman, que, traduzindo do inglês, tem bastante espaço lá embaixo, um convite para entrar numa nova área da física. Então, o Feynman começa... Essa palestra está disponível na internet para quem quiser olhar, né? Ele começa com uma pergunta provocativa, que é a seguinte: seria possível escrever os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete? Bom, naquela época não tinha Wikipédia, então a Enciclopédia Britânica era o conjunto de livros que resumia grande parte do conhecimento humano. Seria possível você colocar isso na cabeça de um alfinete? Aí ele faz algumas continhas para saber de ordem de magnitude, para saber se isso seria possível ou não. Ele chegou à conclusão que para que isso fosse possível, seria necessário uma resolução para você escrever, né? O tamanho de pixel da ordem de 32 por 32 átomos, da ordem de 1000 átomos. Tá? Então, para fazer isso, você precisaria ser capaz de manipular a matéria nessa escala, na escala atômica. Aí o Feynman continua e argumenta que os princípios da física, até onde eu possa ver, não proíbem a manipulação da matéria átomo por átomo. Quer dizer, para ele não há nada de fundamental. Na época não era possível, mas não havia nada de fundamental nessa impossibilidade. Era apenas uma questão técnica, né? Com o tempo, você poderia chegar no desenvolvimento tecnológico para que isso fosse possível. E ele segue, né? Então não temos que considerar a questão definitiva, se poderemos no futuro
arranjar ou arrumar os átomos da maneira que bem entendermos. Tá? Então isso é 1959, repara. E aqui eu contrasto essa frase do Feynman com essa imagem, que não é computação gráfica, isso é uma imagem real de microscopia. Claro que as cores são artificiais, né? Mas cada pontinho desse aqui é um átomo de níquel que foi colocado aqui individualmente em cima dessa superfície, que eu acho que é uma superfície de ferro, para formar esses caracteres em japonês que, pelo que me disseram, significa átomo. Fala. Como que faz essa manipulação lá? Vou falar ainda na aula de hoje. Tá? Então a boa notícia é essa, né? Quer dizer, esse grande futuro que o Feynman vislumbrou, né? O Feynman, vocês sabem, era um visionário, né? Ele conseguia ver as coisas muito na frente dos outros. É uma realidade hoje em dia. Tá? É possível realmente você manipular a matéria átomo por átomo. Bom, e por que isso é interessante? Porque isso quais são as aplicações, o que é diferente, né, quando você começa a explorar a matéria na escala atômica. Durante o curso, a gente, na grandíssima parte das vezes, a gente tratou o sólido como sendo um limite de volume infinito, né? Aquela ideia de um conjunto de átomos arrumados com condições de contorno periódicas, de modo que para todos os efeitos práticos era suficiente considerar o sólido como se fosse infinito. Tá? E, de fato, as propriedades do sólido, elas, digamos, convergem, né, para valores bem definidos nesse limite, quando o sólido é infinito. Se eu agora pego um pedaço desse sólido e começo a reduzir o tamanho, né, o que se observa é que essas propriedades vão mudar. Tem uma dependência do tamanho com as propriedades dos sólidos, diversas propriedades eletrônicas, ópticas, mecânicas, etc. Tá? E isso que eu quero dizer com essa frase, small is different, quer dizer, as coisas pequenas são diferentes das coisas grandes, no limite que o volume é infinito. Eu vou ilustrar isso com um exemplo que a gente até, em alguns casos, a gente falou um pouquinho disso quando a gente falou de semicondutores, que são os poços quânticos, os fios quânticos e os pontos quânticos. Mas eu vou aprofundar isso um pouco na aula de hoje. Tá? A gente falou disso quando a gente viu no capítulo 8, se não me engano, que se eu faço um crescimento epitaxial, camada a camada, aqui, por exemplo, de arseneto de alumínio e depois arseneto de galho, depois arseneto de alumínio, se eu olho para o perfil da banda de valência e o perfil da banda de condução aqui, eu vejo que cria um poço, como se eu criasse um poço de potencial para elétrons aqui na banda de condução e um outro poço para buracos aqui na banda de valência. Tá? Isso é o que a gente chama de um confinamento quântico em duas dimensões, certo? Porque isso aqui é a direção do crescimento, que eu posso chamar de direção X ou Z, né? E nesse plano, que eu posso chamar de, se isso aqui for a direção Z, no plano XY, eu mantenho o sistema infinito. Então, eu tenho um sistema onde a periodicidade foi quebrada em apenas uma direção. Tá? Ele está confinado num pequeno, quase como se fosse num plano, né? Numa região quase bidimensional. Tá? Isso aqui a gente já mostrou, a gente pode fazer também superredes, já vimos isso. E podemos também fazer confinamento em uma dimensão. Esses são chamados fios quânticos. Tá? Então aqui são fios quânticos de semicondutores, aqui também algum semicondutor que agora eu já não sei qual mas você produz esses fios quânticos fazendo um outro tipo de crescimento. Você bota uma partícula de metal que a gente chama, que é um catalisador que vai, a partir dessa partícula, o fio vai crescer. Em geral, você, enfim, deposita gases, né, no processo de crescimento, uma deposição na fase vapor, CVD. Então você joga uma atmosfera dos gases que formam o semicondutor, contendo os átomos que formam o semicondutor, e isso espontaneamente vai crescendo a partir disso. Então você pode confinar o material semicondutor em uma dimensão também. Eu entendi muito bem. Você tem um gás, isso. material,
Você pega alguma molécula, por exemplo, eu quero fazer um fio quântico de arseneto de galho, por exemplo. Alguma molécula que contém o galho, alguma molécula que contém o arsênio, tá? E aí eu jogo num sistema onde eu tenho esses catalisadores. Isso aqui é um exemplo de em geral são metais, né? Uma pequena partícula de um metal catalisador, e aí espontaneamente na superfície dessa partícula ocorre uma reação química que forma o arseneto de galho. Isso aí vai crescendo, e você nota que esses pontinhos pretos, né? Você vê que os fios têm um pontinho preto na extremidade, que são essas partículas metálicas catalisadoras. E a gente tem o caso de 0 dimensões, ou como se fosse um átomo, né? Um confinamento completo em todas as 3 direções, que são os pontos quânticos. Também já falamos um pouco disso quando a gente falou de semicondutores, né? Isso aqui é um exemplo de pontos quânticos de arseneto de índio rodeados por uma matriz de arseneto de galho. Mas existem outros tipos de pontos quânticos, né? Isso aqui são também pontos quânticos semicondutores, só que eles são colocados não numa superfície, mas eles podem ser colocados numa solução aquosa, como está aqui, tá? E o que é interessante é que, repara, a cor que esses pontos quânticos absorvem ou emitem, ela depende do tamanho da partícula, né? Do tamanho do ponto quântico, como está ilustrado aqui, né? Então aqui são diferentes soluções com diversos nanopartículas, que a gente chama, com diferentes tamanhos, e elas têm cores diferentes, em última análise, tá? Isso pode ser usado, por exemplo, para você visualizar tumores usando pontos quânticos, né? Ou outros sistemas biológicos, como está ilustrado aqui, tá? Então a ideia é essa, quer dizer, o confinamento quântico ele modifica a densidade de estados eletrônica no semicondutor, e ele pode ser usado também para sintonizar a emissão de luz, tá? Então, uma das maneiras de a gente ver essa modificação na estrutura eletrônica é através das mudanças que a gente tem na densidade de estados, tá? Então aqui é o bulk, um sistema infinito. A gente viu que em 3 dimensões, vocês lembram, a densidade de estados tinha esse comportamento que vai como a raiz quadrada da energia. Aqui está um pouco esquisito, porque ele coloca aqui o eixo K, né? Esse pode ser o eixo K, mas pode também ser um gráfico da densidade de estados como função da energia, que é o que acontece nesses outros exemplos aqui, tá? E aí vocês lembram que a gente calculou a densidade de estados de um gás de elétrons em 3 dimensões, em 2 dimensões, em 1 dimensão vocês calcularam na prova, lembra? E cada um desses sistemas tinha uma densidade de estados com um comportamento diferente na energia, tá? Em 3 dimensões ia com a raiz quadrada da energia, em 2 dimensões era como uma constante, tá? E em 1 dimensão é 1 sobre raiz quadrada de energia, então tem essas divergências aqui. E em 0 dimensões você não tem mais bandas, né? Mas você tem um conjunto de níveis discretos, como você tem sempre que você tem um sistema confinado, como se fosse um átomo, né? Então a sua densidade de estado seria simplesmente composta por um conjunto de funções delta aqui para as energias associadas aos altos valores da energia do ponto quântico, tá? Então vamos ver com um pouco mais de detalhe como isso acontece. Então, vamos falar um pouco sobre efeitos do confinamento quântico. E vamos iniciar com esse primeiro exemplo que eu dei, que é o exemplo do poço quântico, do confinamento em 2 dimensões, né? Então, aqui eu teria o exemplo que eu mostrei, né, que seria o arseneto de galho, né, GaAs, ensanduichado por 2 regiões de arseneto de alumínio, e vocês reparam que ele forma um poço finito, né, como aqueles poços de potencial que a gente vê em mecânica quântica,
Tá? O poço finito ele é mais difícil matematicamente de trabalhar do que o poço infinito. Só para ilustrar as ideias, eu vou supor que eu poderia aproximar esse poço como sendo um poço infinito de potencial. E vamos pegar só o caso do elétron, né, e deixar para lá o buraco. Ou seja, vamos supor que esse sistema pode ser aproximado como um poço de potencial infinito de espessura L, tá? De espessura L, e aqui eu coloco, por exemplo, o meu eixo que eu posso chamar de Z. Essa aqui é a minha direção Z e aqui é a minha origem. Tá? Se eu pensar só num problema unidimensional, esse problema vocês já resolveram lá em mecânica quântica 1. Né? Eu tenho uma quantização da energia, né? E as funções de onda são senos, né? Como a corda vibrante, né? Então são funções seno. E aqui eu tenho o estado n igual a 1, aí eu tenho outro estado aqui n igual a 2 e assim por diante. Então eu tenho diferentes estados associados a diferentes altos valores da energia E1, E2 e assim por diante. Tá? E esse problema a gente já resolveu, né? E ele dá funções de onda que são tipo seno. Então, o psi indexadas por um número quântico n vai como um seno de n π z sobre L, né? Esse seria o problema unidimensional, tá? Agora, lembra que além dessa direção z, eu tenho as direções x, y, onde eu não fiz confinamento nenhum. Ou seja, o elétron é livre para percorrer ou para viajar nas direções x e y. Então, nessas direções, ele continua sendo um elétron livre que é descrito por uma onda plana. Então, são ondas planas com um vetor de onda kx, componente do vetor de onda kx na direção x e ky na direção y. Tá? E uma certa constante de normalização aqui. Então, a minha função de onda vai ter 3 números quânticos, né? Os vetores, as componentes kx e ky do vetor de onda, e um certo número quântico n, que vai te dar exatamente a quantização da energia associada ao confinamento na direção z. Então, essa é a minha função de onda de x, y, z, para esses vários níveis do poço quântico. Tá? E os altos valores de energia também é fácil a gente ver, né? Por separações de variáveis, a gente vai ver que os altos valores de energia vão ser uma certa energia E0, que é o fundo do poço, né? Então, é como se fosse a minha origem correspondente a esse potencial V igual a zero, mas eu posso generalizar para um certo valor arbitrário E0, tá? Mais os termos associados à energia cinética das ondas planas, componente X e componente Y. Tá? E aqui eu coloquei já uma massa efetiva, M estrela, eu supondo que esse elétron está no fundo de uma banda de condução que tem uma certa massa efetiva eletrônica, eu vou chamar de ME, talvez, é a massa efetiva do elétron. Tá? Mas, agora, os termos associados um termo associado à quantização dos estados eletrônicos, que ele tem mais ou menos a mesma cara, H cortado ao quadrado sobre 2m, né? E a única coisa que acontece, se você pensar bem, é que o vetor de onda agora é quantizado. Né? Na direção z, eu não posso ter qualquer kz, tá? Mas os meus vetores de onda são quantizados em nπ sobre L. Tá? São apenas esses vetores de onda que satisfazem as condições de contorno de que a função de onda tem que ir a zero, né? Nas extremidades do poço. Tá? Então aqui vai ficar nπ sobre L ao quadrado. Tá?
Então, essas são as soluções. Repara que para cada valor de n, é como se eu tivesse uma banda onde eu posso variar continuamente os valores de kx e ky para cada valor de n. Então, eu tenho um conjunto de n bandas diferentes. Né? Se fizer um gráfico disso, como função da direção kx ou ky, tanto faz. Para cada valor de n, eu tenho uma banda. Tem uma banda aqui, correspondente a n igual a 1. Uma outra banda aqui, correspondendo a n igual a 2. Uma outra aqui para n igual a 3. Tá claro isso? É como se o valor de n deslocasse o fundo, o mínimo da banda, né, para cima. Tá? E essas diferentes bandas que eu tenho no meu espectro agora, a gente chama de subbandas. É um termo que aparece aí em algumas situações nessa área de nanoestruturas semicondutoras. Tá? Então essas são as soluções, os altos valores da energia de um poço quântico. Tá? Bom, aí já fica claro que o que vai acontecer para o fio quântico e para o ponto quântico. Então, esses altos valores de energia, eu esqueci de dizer, né? Então, eles têm o número quântico n, kx e ky. Tá? O que deve acontecer agora para o fio quântico, onde eu tenho confinamento em uma dimensão, em vez de 2 dimensões? Para o fio quântico, eu vou quantizar os vetores de onda não só em uma direção, mas em 2 direções. E ele vai estar livre o elétron vai estar livre só para andar na direção do fio, certo? Então, generalizando esse resultado, eu vou ter para o fio quântico uma energia que vai depender de Nx e Ny, né? Supondo que eu confinei na direção x e y e deixei livre na direção z, então vai ser uma função de kz, então vai ser uma certa energia zero, que é o fundo da banda, mais h cortado ao quadrado 2m do elétron, kz ao quadrado, mais h cortado sobre 2me, supondo um fio quadrado, tá? Um fio quadrado com lados iguais igual a L, π ao quadrado sobre L ao quadrado, e aqui nx ao quadrado mais ny ao quadrado, tá? Onde nx e ny são inteiros. Tá? Então é mais ou menos isso que eu espero para o fio quântico. E para o ponto quântico, agora eu já tenho confinamento em todas as 3 direções. Então eu não tenho mais bandas, né? Então não tem mais uma distribuição contínua de energias. E eu tenho só energias que dependem de índices discretos, Nx, Ny e Nz. Né? Então são números quânticos associados ao confinamento nas 3 direções. Seria então 0 mais h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa efetiva do elétron, π ao quadrado sobre L ao quadrado, como se fosse um ponto quântico na forma de um cubo, né, como está ilustrado aqui nessa figura. Tá? E nx ao quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado. E aí que fica claro, então, de que forma a energia dos elétrons, e aí a mesma coisa vai acontecer para o buraco, depende do tamanho, né? Com esse fator do L aqui. Vai depender do tamanho do ponto quântico. E isso é que é usado para sintonizar, como eu mostrei aqui, a energia de emissão dessas nanopartículas, desses pontos quânticos. Então isso pode ser entendido de forma bem simples usando a mecânica quântica
introdutória que vocês aprenderam lá atrás, tá? Oi. Como são feitos esses confinamentos? Primeiro você tem que sintetizar, né, esses pontos quânticos, né? Então, dependendo do ponto quântico, vai ter métodos diferentes. São métodos químicos, por exemplo, que você usa para sintetizar essas nanopartículas. Então, dependendo do material, você vai ter métodos diferentes. Eu não sei dizer exatamente para cada um deles como é que seria. Tá? A gente ilustrou, quando a gente falou de semicondutores, os pontos quânticos de semicondutores crescidos epitaxialmente, onde eles se formam naturalmente, lembra? São autoformados por causa da diferença do parâmetro de rede de um material e de outro. Tá? Ele cresce epitaxialmente uma ou duas camadas, e aí a partir disso ele não gosta mais de crescer com aquele parâmetro de rede diferente, e aí ele começa a formar as estruturas piramidais, que são esses pontos quânticos. Tá? Mas esses outros pontos quânticos, que são em geral seleneto de cádmio, né? São às vezes materiais do grupo 2,6, são feitos com uma outra rota de síntese. Beleza. Uma outra coisa interessante para a gente analisar como um efeito da redução de tamanho é como é que as propriedades de transporte eletrônico mudam, né, à medida que o tamanho se reduz. Tá? Isso nos leva a novos efeitos que a gente vai descrever aqui, como o transporte balístico e a quantização da condutância. Tá? Vamos só lembrar, né, a gente estudou, quando a gente falou do modelo de Drude, era essencialmente igual ou equivalente à lei de Ohm, né? A lei de Ohm que funciona para um fio clássico. Tá? Quando a gente tenta fazer experimentos para fios que não são clássicos, ou seja, como se fosse uma opção seria fazer experimentos com moléculas, né? Como se uma única molécula fosse um fio. Eu estou querendo analisar o transporte eletrônico, né, ao longo de uma única molécula, e aqui é um exemplo de uma certa molécula. Isso, em vez de ser um fio clássico, é um fio quântico. Por quê? É uma outra visão de um fio quântico, não diferente daqueles que eu mostrei anteriormente. Porque a relação entre corrente e voltagem não vai ser mais dada pela lei de Ohm, mas pode ser uma coisa altamente não linear, como está mostrado aqui. Isso aqui é um resultado experimental correspondente a essa molécula. Tá? Porque o transporte agora, ele pode ser entendido como um processo de tunelamento, quer dizer, onde o elétron está aqui é um eletrodo à esquerda, um eletrodo à direita, e na região central a molécula tem níveis quantizados de energia, né, que é um sistema finito, e o transporte de elétrons vai ocorrer quando eu tiver um nível eletrônico aqui, numa região onde eu tenho estados ocupados por elétrons à esquerda e estados vazios à direita, que onde vê a diferença de potencial que eu aplico. Aí, quando eu tiver essa situação, o elétron vai poder fazer esse tunelamento daqui e saltar, né, daqui para os níveis eletrônicos da molécula e para o outro eletrodo. Tá? Aí, quando eu não tivesse mais essa situação, a corrente volta a zero. Então, a corrente é de zero, até que eu tenha essa situação de ressonância, ela é alta e depois volta a zero de novo. Então, a relação entre corrente e voltagem para sistemas muito pequenos, ela pode ser muito diferente da relação entre corrente e voltagem para um fio clássico. Tá? Isso é a área que a gente chama de nanoeletrônica molecular, está ilustrada aqui na capa desse livro. A ideia básica é você tentar usar moléculas como sendo componentes eletrônicos, né, em um circuito. E o que é engraçado é que o Feynman percebeu isso lá atrás, em 1959. Então tem essa frase nessa palestra dele, que eu mencionei lá no início. Ele está falando de que acontece quando você miniaturiza um fio, né, ou um circuito elétrico. Quando descermos ao mundo muito pequeno, digamos circuitos com os 7 átomos, acontecerão muitas coisas novas que representam oportunidades completamente inovadoras. Átomos não se comportam como coisas grandes, mas seguem as leis da mecânica quântica. Poderemos não apenas usar circuitos, mas algum sistema com níveis quantizados de energia. Então, isso é como eu ilustrei aqui. Uma vertente da chamada eletrônica molecular é você explorar a propriedade de transporte através de moléculas individuais. Tá? Isso é um dos caminhos que
pretende seguir para continuar tentar vencer a barreira imposta pela lei de Moore, pela lei da miniaturização, como a gente já falou algumas aulas atrás. Tá? Se desviar da arquitetura semicondutor tradicional do silício e tentar usar moléculas. Né? É isso que propõe a eletrônica molecular. Uma coisa que é interessante que acontece nessa escala é o chamado transporte balístico dos elétrons e que dá origem à quantização da condutância. Tá? Isso aqui é bem antigo, já em 1988, foi observado pela primeira vez. O que acontece é que a condutância, que é relacionada à condutividade, eu já vou definir, ela é quantizada, tá vendo? Que ela dá saltos e a magnitude desses saltos é 2E ao quadrado sobre H, H sendo a constante de Planck. Tá? E isso então foi verificado experimentalmente em vários sistemas. Tá? Então, verificado aqui para um gás de elétrons bidimensional, eles criaram uma constrição, tá vendo? Aqui é um gás de elétrons bidimensional, eles colocaram duas barreiras aqui e colocaram uma abertura muito fina, muito estreita. Né? E eles viram a resistência elétrica ou a condutância daqui para cá. Tá? É o que se chama point contact, contato pontual, não sei como é que é a tradução em português. Viram isso também em fios, fios de ouro. Isso aqui é experimento feito no Brasil, tá? No ano 2000, em fios que podem ser até monoatômicos de ouro. Qual é a ideia aqui? Você pega uma folha de ouro bidimensional muito fina e faz esses buracos aqui. Tá? E aí você vai esticando essa folha. Em algum momento, essa folha vai quebrar. E aqui você está vendo um desses pontos onde ela quebra, entre dois buracos, está vendo? Então essa região está ficando cada vez mais fina, até que em dado momento você fica com um fio monoatômico de ouro, uma fileirinha de átomos de ouro, tá? E aí depois ela quebra. E se você observa a condutância como função do tempo, à medida que vai ficando fino, você vai ver também muito próximo desse espaço, desse quantizado em G0, onde G0 é o quantum de condutância, que é 2E cortado 2E ao quadrado sobre H. Então a condutância é quantizada nessas unidades. Aqui também é esses experimentos de fios de ouro olhando em mais detalhe. Isso aqui era um filme, só que acho que não está funcionando. E em moléculas também se observa isso. Em moléculas você observa, na verdade, quantização, em alguns casos, em valores menores de condutância, tá? Não inteiros desse valor, porque tem um outro efeito que eu não vou falar aqui muito, que não vai ter tempo da gente falar, que é a probabilidade de transmissão por uma molécula, que pode ser diferente de 1. Tá? Mas, enfim, deixa eu falar isso, deixa eu ignorar isso por enquanto. Eu vou falar só da quantização da condutância. Tá? Como é que a gente chega nesse resultado aqui para o quantum de condutância? 2E ao quadrado sobre H. Então, isso é transporte balístico e quantização da condutância. Depois eu volto para explicar esse gráfico aqui. Né? Vamos partir do modelo de Drude, né, se vocês lembram. Então, num fio clássico, né, então, o modelo de Drude, né, nos dá a lei de Ohm, J igual a sigma E. Onde sigma, pelo modelo de Drude, é aquela n ao quadrado tal sobre m, né? Onde tal era o tempo de relaxação. Tá?
Isso a gente aprendeu lá quando a gente viu o nosso capítulo, se não me engano, capítulo 6, sobre dinâmica de elétrons insólidos. Tá? Deixa eu agora fazer uma manipulação com isso. Eu posso escrever a corrente. Então pensa num fio mesmo, né? Um fio cilíndrico. Então um fio cilíndrico de área de seção reta L e o comprimento L. Tá? E depois eu vou querer fazer esse fio muito pequeno, como se fosse um fio monoatômico. Tá? No limite que a área vai para valores muito pequenos. Mas pensando ainda em fios macroscópicos, a corrente é a densidade de corrente vezes a área. E o J é sigma E, então é sigma vezes E vezes a área. E o campo elétrico eu posso escrever como a diferença de potencial V dividido por L. Né? Então é sigma A V sobre L. Tá? O que eu defino como condutância, que eu vou chamar de G, é isso aqui. É a condutividade vezes a área dividido pelo comprimento do fio. Tá? Então, a relação entre a corrente e a voltagem é a condutância G, que é o inverso da resistividade, da resistência. Né? É a condutância G onde G, no caso de um fio cilíndrico, é sigma A sobre R. Tá? É 1 sobre R. Tá? Beleza. Isso é o que a gente sabe lá de Física 3. Então, isso é chamada condutância. Agora vamos tentar entender o que acontece com essa condutância quando o fio fica muito estreito. A área é muito pequena. Tá? Bom, por essa equação apenas, você poderia imaginar que ela ia ficar o quê? Muito pequena, né? Resistência muito alta para um fio muito estreito. Tá? Mas tem um outro efeito que é o seguinte, se além disso eu reduzir o comprimento, tá? Vai acontecer um outro efeito curioso que é o seguinte. Lembra que a condutividade ela é proporcional ao tempo de relaxação, que é o intervalo médio entre duas colisões dos elétrons. Tá? Associado ao tempo de relaxação, eu tenho uma outra quantidade que é o livre caminho médio, que é a velocidade do elétron, a velocidade de arraste, né? Sei lá, vezes o tal. Tá? Essa é a distância típica que o elétron percorre sem colidir. Tá? Isso aqui L é o livre caminho médio do elétron. Se eu vou para a região de tamanhos muito pequenos, eu posso ter uma situação... Porque isso aqui é da ordem, sei lá, depende do sistema, mas vamos supor que isso aqui é da ordem de um micron. Né? Eu posso fazer um sistema muito pequeno, da ordem de nanômetros, né? Onde L, né, o comprimento do meu fio, é muito menor do que o livre caminho médio. Ou seja, quando o elétron vai de um lado para outro do meu fio, ele não sofreu nenhuma colisão. Certo? Para todos os efeitos práticos, se ele não sofreu nenhuma colisão, é como se o tal fosse infinito. Né? O que dá resistência são os processos de colisão. Se ele não sofreu nenhuma colisão, é o que a gente chama de transporte balístico. Né? Ele percorre aquela distância como se fosse um projétil, digamos assim, né? Sem sofrer nenhuma colisão. Então isso aqui é o transporte balístico. E que aí dá um problema nessa fórmula aqui, né? Porque por um lado a área fica muito pequena, tende a zero. Por outro, a condutividade tende a infinito, porque eu tenho transporte balístico.
Tá? Isso é só para dizer que essa fórmula não funciona mais na escala nano. Tá? Então eu vou ter que usar uma outra abordagem para calcular a condutância, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, qual é a condutância associada a um transporte balístico? Então, esse aqui é o problema que eu vou tentar resolver. Tá? Então, vamos pensar num modelo idealizado desse fio colocado entre dois contatos, entre dois reservatórios. Tá? Então, tem um fio aqui. Eu tenho um reservatório de elétrons à esquerda, que eu vou chamar de L, left, e à direita, que eu vou chamar de R, right. Tá? E esse fio, ele tem, como eu falei, um comprimento L, muito maior do que o livre caminho médio. E vamos dizer que ele tem uma largura W. Tá? Mas o W também é muito pequeno, de modo que eu possa tratar esse sistema quase como se ele fosse unidimensional. Tá? Além disso, nesse sistema eu tenho um potencial químico dos elétrons desse reservatório à esquerda, eu vou chamar de μL, e o potencial químico do reservatório à direita, ou o nível de Fermi, né, é μR. Tá? E os dois vão poder ser um pouco diferentes entre si. Por quê? O que vai dar a diferença entre os potenciais químicos é a diferença de potencial que eu aplico nos dois lados. Vamos supor que eles são metais idênticos, então sem nenhuma perturbação. Eles teriam a mesma energia de Fermi, o mesmo potencial químico, mas eu aplico uma diferença de potencial e eu causo um desbalanço no potencial químico. Tá? Esse desbalanço é que vai fazer elétrons fluírem, por exemplo, da esquerda para a direita. Ok? Então, se eu fizer um diagrama de energia disso aí, então aqui no eixo vertical seria genericamente energia e no eixo horizontal a posição X, tá? Aqui eu tenho um potencial químico à esquerda, μL, e aqui à direita o potencial químico é μR, e eu tenho μL menos μR, e a diferença de energia é vezes V, onde V é a diferença de potencial que eu apliquei. Tá? É a voltagem que eu apliquei no meu fio monoatômico, ou no meu fio muito estreito. Tá? Bom, agora vamos pensar na estrutura de bandas, né, desse fio unidimensional, que se eu pensar na relação de dispersão para elétrons, no fio, se eu não aplicasse nenhuma diferença de potencial, seria supondo que esse fio é muito longo, seria uma relação de dispersão parabólica com Kx, né? Então, não sei se o meu desenho vai ficar bom, mas aqui seria a parábola, né, associada aos elétrons que estão mais à esquerda do meu fio, e eu desloco para baixo, porque eu apliquei a diferença de potencial, a parábola associada a elétrons que estão mais à direita no meu fio. Então, o que acontece? Elétrons vão chegar nessa região da junção, né, do fio. Então, isso aqui é a região do fio de tamanho L. Eles vão chegar ali com uma certa velocidade de grupo, que é dada pela derivada dessa relação de dispersão aqui. Tá? E aí eles vão ser transmitidos para a direita, né, balisticamente, e vão chegar do lado direito. Isso vai gerar corrente elétrica. Em última análise, isso aqui vai gerar corrente elétrica. Tá? Bom, então a minha corrente, J, eu vou
agora o módulo da corrente, tá? Não vou me preocupar muito com o sinal. J vai ser N, a densidade de elétrons, vezes E vezes V, onde V é essa velocidade de grupo desses elétrons. Tá? Eu vou dizer que essa diferença de potencial aqui que eu desenhei, ela está exagerada, né? Ou seja, ela é pequena, tá? V, de modo que eu posso considerar como que os elétrons, tanto à esquerda como à direita, estão a uma energia muito próxima da energia de Fermi original. Então, a gente pode considerar isso daí. Então, essa aqui é a diferença entre os dois potenciais químicos. Então, isso é a corrente. Como é que eu calculo a densidade de elétrons? É o produto da densidade de estados pela variação de energia que eu criei. Quer dizer, quais são os elétrons que vão poder transmitir corrente? São aqueles nessa faixa de energia, porque são aqueles que têm energia abaixo do potencial químico à esquerda, são níveis ocupados, que vão poder encontrar níveis vazios à direita, concorda? Então são esses elétrons aqui que vão poder ser transmitidos da esquerda para a direita. Só os elétrons nessa faixa de energia. Tá? Então, se eu suponho que essa faixa é muito estreita, eu posso aproximar N como sendo a densidade de estados no nível de Fermi, F, vezes a diferença de energia, que é μL menos μR. Onde mais uma vez, eu estou supondo que toda essa física aqui ocorre em torno de uma energia média, digamos aqui, assim que é a energia de Fermi original. Esse deslocamento das bandas para cima e para baixo é muito pequeno comparado com a energia de Fermi. Essa que é a ideia. Tá? Beleza. Bom, a densidade de estados como função da energia para um fio monatômico, vocês já calcularam até na prova, né? Então eu vou só botar o resultado aqui. Ela vai com energia, 1 sobre raiz quadrada da energia. Né? Então a densidade de estados no nível de Fermi, e aqui eu vou escrever a densidade de estados por unidade de volume, no caso, né? Mas como é um sistema unidimensional, é por unidade de comprimento do fio. Então é 1 sobre L, e aí é raiz quadrada de 2m sobre h cortado ao quadrado. É elevado a menos 1/2. Tá? Então essa é a densidade de estados, aqui no caso o nível de Fermi, energia de Fermi. Tá? Então essa é a densidade de estados no nível de Fermi por um fio unidimensional. Bom, agora eu vou relacionar energia com velocidade. Bom, vamos acelerar um pouco aqui. Então, a gente sabe que é h cortado ao quadrado, k ao quadrado sobre 2m. A velocidade é h cortado k sobre m. Então, de fato é 1/2 de mv2. Então, se eu tenho 1 sobre raiz quadrada da energia, eu vou ter 1 sobre v, essencialmente, aqui, tá? A densidade de estados vai com 1 sobre v. A densidade de estados vai com 1 sobre v. Então, esse 1 sobre v vai cancelar com esse v aqui. Certo? E o resultado que eu vou ter só vai depender dessas constantes. Vai ser independente da velocidade. Então, colocando o resultado final aí, o meu J
desculpa, aqui é 1 sobre π, tá? A densidade de estados já dividido por L tem um fator de 1 sobre π aqui. Só tem uma outra coisa, que essa densidade de estados é para... tanto eu estou computando elétrons do lado à direita da parábola, então que tem momento positivo, como do lado à esquerda. Então, para contabilizar a corrente, eu preciso contar só metade desses elétrons, que são só aqueles que têm velocidade positiva. Então, aparece ainda um fator 1,5 aqui. Tá? Então, a densidade de estados, finalizando, apenas para elétrons que vão da esquerda para a direita, no nível de Fermi, depois que eu escrevo como função da velocidade e faço todo o cancelamento, é 2 sobre HV. Tá? Onde eu só substituir energia por velocidade aqui. Então a corrente J vai ser N, que é essa densidade, 2 sobre HV, vezes μL menos μR, vezes EV. O V cancela, e aí eu posso escrever μL menos μR como E vezes V, aí eu ganho E ao quadrado, então a corrente é 2 E ao quadrado sobre H V. Isso aqui me dá, então, esse G0, o quantum de condutância. Isso aqui não é a densidade de corrente, isso aqui já é a própria corrente. Tá? Então, a gente vê que essa densidade de condutância, a condutância tem esse valor G0. Se eu tivesse aqui mais de uma banda nessa faixa de energias, imagina que eu tivesse aqui, em vez de uma única banda, eu tivesse várias subbandas, como eu mostrei antes. Né? Eu posso ter uma situação com várias subbandas. Cada uma dessas subbandas ia poder contribuir independentemente para a corrente ali. Tá? Então, se eu tivesse M subbandas nessa faixa de energia determinada pela a diferença de potencial que eu tenho, eu teria um fator de M inteiro multiplicando o quantum de condutância. Então, a condutância ela é quantizada com o fator M vezes G0. Nesse caso do transporte balístico por um fio. Tá? Onde M é o número de canais, a gente chama o número de canais de condutância que eu tenho, de transmissão que eu tenho. Tá? Nesses resultados experimentais, a gente, como eu falei, eu tenho às vezes condutância menor do que um quantum de condutância. Tá vendo? 0.01, 0.02. Tá? Como é que a condutância pode ser menor? Porque aqui eu estou supondo que eu tenho que pensar no transporte de carga como sendo transmissão de uma onda. Aqui eu estou supondo que eu tenho transmitância igual a 1, a probabilidade de refletir é 0. E na prática, às vezes não é isso que acontece. Tá? Então, para fazer um cálculo um pouco mais elaborado da condutância, eu tenho que levar em conta a transmitância desses elétrons através desses contatos, como se fosse a transmitância de uma onda. Tá? E isso dá origem a uma outra fórmula de condutância, que é a fórmula de Landauer, que aí leva em conta esses fatores de transmitância e que generalizam essa expressão para a condutância quantizada que eu mostrei aqui. Então isso foi uma ilustração para mostrar um pouco como é que
o transporte eletrônico é muito diferente nessa escala nanométrica, né, do que é na escala usual, macroscópica. Tá ok, gente? Bom, agora eu vou mudar de assunto, vou falar sobre uma classe de materiais que é bastante importante em nanociência e nanotecnologia, que são os nanomateriais de carbono. Talvez vocês já devem ter ouvido falar. São fulerenos, nanotubos de carbono e o grafeno, que são 3 exemplos dessa classe de materiais. O carbono ele tem um lugar especial na tabela periódica, porque ele tem essa capacidade de formar estruturas com diferentes hibridizações, diferentes arranjos de ligação química. Tá? Os dois mais comuns são esse arranjo sp3, que a gente até já falou um pouco, que ele forma o diamante, por exemplo, e a molécula de metano, né? 4 ligações sp3, e o outro arranjo muito comum é a hibridização sp2, por exemplo, comum no benzeno, no grafite e no grafeno, que formam ligações muito fortes no plano, né? 3 ligações sp2, e aí sobra um elétron, um orbital p também, que a gente chama de pz, perpendicular ao plano do grafeno, que aí ele está associado a estados eletrônicos com energia maior, e o nível de Fermi ele passa em regiões onde eu tenho estados pz. Né? Então, isso aqui é um pouco sobre a história da descoberta dos fulerenos. Eu acho que a gente não vai ter muito tempo para falar disso, mas é só rapidamente, que eu ganhei o Prêmio Nobel de Química em 96, foram descobertos em 85. A motivação deles não era astrofísica, eles estavam querendo estudar arranjos aglomerados de átomos de carbono que eram formados no espaço interestelar, né? E eles fizeram o seguinte experimento: eles pegaram uma placa de grafite, jogaram um pulso de laser, vaporizaram então o grafite, então ficou um gás muito quente de carbono aqui, e eles deixaram isso se resfriar. E aí foi se resfriando, formando diversos clusters com diversos tamanhos. Então eles analisaram isso usando um espectrômetro de massa e viram que para alguns tamanhos, né, em particular carbono 60, carbono 70, para alguns tamanhos eu tinha uma probabilidade maior de formar esse cluster, né, significando que eram estruturas mais estáveis. Tá? Em particular, esse maior pico aqui, eles depois descobriram que estava associado a essa molécula de carbono 60, também conhecida como buckyball. O nome buckyball não é da física, vem da arquitetura, né, desse arquiteto Buckminster Fuller. Também o nome fulereno vem disso, que era famoso por essas estruturas geodésicas. E aqui tem essa relação de escala interessante, né, do planeta Terra com a bola de futebol e com a molécula de carbono 60 tem a mesma relação de escala. Né? Realmente tem bastante espaço lá embaixo, né, como falou o Feynman. Então tem alguns efeitos interessantes para o carbono 60. Fala. Então ele ocorre na natureza? Ele ocorre na natureza. Você pode sintetizar, mas acho que em qualquer processo onde você vaporiza carbono e deixa resfriar, você vai ter carbono 60. Assim, mas você precisa sintetizar para estudar. Tá? Você não vai sair catando carbono 60 por aí. Então, bom, uma coisa interessante é que ele é um supercondutor. Quando ele é dopado com potássio, ele vira um supercondutor. Tem algumas aplicações, mas não muitas. Né? E esse foi o primeiro membro da família dos nanomateriais de carbono. Depois vieram os nanotubos de carbono. Os nanotubos de carbono são cilindros. Você pode pensar como uma folha de grafite, que a gente chama de grafeno, enrolado na forma de um tubo. O diâmetro desse tubo tem dimensões típicas de nanométricas, né, alguns nanômetros, mas o comprimento dele pode ser muito grande. Então é como se fossem realmente filamentos muito finos, estruturas unidimensionais, ocas, feitas só de átomos de carbono. Tá? Aqui é o Iijima, o microscopista que pela primeira vez
visualizou esses nanotubos de carbono em 1991 no microscópio eletrônico. Na verdade, há controvérsias, há outras pessoas que dizem que viram isso já muito antes do Iijima. O Endo é um outro japonês que afirma que viu os nanotubos de carbono lá em 1974. Eles estavam estudando fibras de carbono, né? E de fato, se o tamanho dessas fibras é consistente com o nanotubo de carbono, do que a gente chamaria hoje de nanotubos de carbono, só que na época não tinha esse nome. Tá? Mas se você for voltar na história, você vai ver que tem uns russos lá em 1952 que também já tinham observado algo semelhante. Enfim, não importa muito quem foi o primeiro a observar, importa as propriedades dele. Eles deram origem a um boom, né, de física assim, na década de 90 e 2000, assim, o número de artigos ao longo do tempo, né, o crescimento exponencial aqui nessa época. Os fullerenos ganharam o Prêmio Nobel em 96, o grafeno, que é essa linha verde, né, ganharam o Prêmio Nobel em 2010, os nanotubos ainda não ganharam o Prêmio Nobel, talvez, não sei se vão ganhar, só se descobrirem uma grande aplicação assim. Mas enfim, já tem 2 prêmios Nobel nessa área de nanomateriais de carbono. Bom, uma coisa interessante de analisar é a geometria dos nanotubos de carbono. Se você pega uma folha de grafeno, tem esse arranjo aqui, né, que a gente estudou, e começa a imaginar as diferentes maneiras que você pode enrolar essa folha para formar um tubo, essas diferentes maneiras correspondem a você juntar um ponto que eu posso chamar de origem, ó, até um outro ponto equivalente, que eu chamo de A, e o vetor que une esses 2 pontos, eu vou chamar de CH, é o que a gente chama de vetor quiral. Ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores primitivos A1 e A2, né? A gente estudou isso, dos vetores primitivos da rede hexagonal, uma combinação linear com coeficientes inteiros, N e M. Então isso aqui é CH escrito como uma combinação linear de A1 e A2. Então, enrolar uma folha na forma de um tubo é isso, pegar um ponto e juntar com outro. Enfim, dobrar a folha e enrolar ela. Tá? Então tem infinitas maneiras, infinitas possibilidades de se fazer isso. Tá? Essas infinitas possibilidades vão corresponder a diferentes diâmetros do tubo e vão corresponder também a diferentes orientações, né, do eixo do tubo, que é esse eixo aqui, em relação à rede do grafeno que eu tinha originalmente. Tá? As maneiras de você indexar ou de enumerar essas diferentes maneiras de enrolar o tubo são chamados índices quirais, que são justamente esses inteiros N e M aqui. Tá? Esses índices N e M eles determinam de forma única, então, a geometria dos nanotubos de carbono. E uma das coisas mais interessantes sobre os nanotubos, aqui eu tenho alguns casos especiais, tá? Então eu tenho, sei lá, quando M igual a 0, a gente chama de nanotubo zigue-zague, porque o padrão das ligações carbono-carbono vai fazendo um zigue-zague aqui ao longo da circunferência do tubo. O armchair, que é N igual a M, aí eu tenho esse outro padrão aqui, né? É uma espécie de quase como se fosse uma poltrona, por isso se chama armchair. E no caso mais geral a gente chama de nanotubo quiral. Então ele tem uma helicidade aqui, olhando aqui na direção do eixo, né? Tem essa helicidade, o caso mais geral, nanotubo quiral. Fala. Por que quiral? Por que quiral? É uma boa pergunta. O nome mais correto seria helicoidal, né? Porque quiralidade, você muitas vezes pensa em levógeno e destrógeno, né? Então, para uma dada para um dado nanotubo helicoidal, você pode girar numa direção ou na outra, que corresponderia a 2 quiralidades. Por isso se chama de quiral, mas é um nome não muito correto, eu diria. Tá? Uma das propriedades mais interessantes dos nanotubos é que a estrutura eletrônica depende de forma muito crítica se ele tem desses 2 índices N e M. Então eles podem ser metálicos ou semicondutores, só dependendo dos N e M,
e de uma forma que não é aleatória, na verdade, é uma regra muito bem definida. Se eu subtraio N e M e divido por 3, se o resto dessa divisão for zero, ele é um metal, que seria os verdes aqui. Se o resto for 1 ou 2, eles são semicondutores. Aí são duas famílias de nanotubos semicondutores com propriedades um pouco diferentes. Mas tipicamente 2/3 dos nanotubos são semicondutores e 1/3 é metálico. Isso é bom e é ruim, né? É bom porque eu posso explorar diversas propriedades dos nanotubos. Eu tenho semicondutores com diferentes tamanhos do gap. O gap depende com 1 sobre o diâmetro, tipicamente. E eu posso explorar combinações de semicondutor com metal, etc. O ruim é que se você precisa de um nanotubo com uma certa propriedade, um certo valor do gap, um semicondutor ou um metal, você precisaria sintetizar especificamente aquele tipo de nanotubo, tá? E isso até pouco tempo atrás era um gargalo nessa área. Você não conseguia sintetizar nanotubos com os índices N e M específicos determinados. Você sintetizava um monte de nanotubos e aí você tinha que pesquisar dentro daquele conjunto de nanotubos quais que são os interessantes para você. Tá? Bom, isso aqui explica um pouco por que isso acontece, por que os nanotubos podem ser metálicos ou semicondutores. Isso tem a ver com a estrutura eletrônica do grafeno. A gente já vai ver como é que a gente calcula a estrutura de bandas do grafeno, mas aqui é a estrutura cristalina do grafeno e aqui é a rede recíproca, lembra? A gente já fez isso aqui, também é hexagonal, tá? Girada em relação à rede no espaço real por 30 graus. Aqui é o ponto gama, o ponto M e o ponto K. E quando você faz o cálculo da estrutura de bandas do grafeno, você vê que nos pontos K, as bandas de valência em verde e de condução em vermelho, elas se tocam no ponto K. Tá? E aqui uma outra maneira de ver isso. O diagrama energia versus vetor de onda, a mesma coisa. Né? Aqui perto do ponto K, elas se tocam. Como isso é em duas dimensões, na verdade, se eu estender aqui em torno do ponto K, eu vejo que isso aqui é um cone, na verdade. Tá? É o chamado cone de Dirac, que a gente vai ver para o grafeno daqui a pouco. Mas, continuando ainda falando de nanotubos, por que eles podem ser metálicos ou semicondutores? É por essa questão da quantização do vetor de onda que eu falei anteriormente. Então, pensa que isso aqui é a estrutura, é a primeira zona de Brillouin do grafeno. Tá? Então, essa região em verde são todos os vetores de onda K, que são em duas dimensões, componentes Kx e Ky, onde eu posso ter esses estados eletrônicos todos aqui. Quando eu enrolo o grafeno para formar um nanotubo, eu não tenho mais uma variação contínua dos vetores de onda na direção da circunferência. Tá? Isso é o eixo do tubo, mas na direção da circunferência, como a função de onda tem que ser 2π periódica ao longo da circunferência, eu crio uma relação de quantização que é muito semelhante ao que eu tinha antes para o caso de um poço infinito que a gente viu aqui. Tá? Então, só alguns vetores de onda K são permitidos. Eles são ilustrados por essas linhas de quantização aqui. Agora, se nenhuma dessas linhas atravessa o eixo do tubo, o eixo do tubo não, o ponto K, que é o ponto onde as bandas se tocam, o meu nanotubo vai ser semicondutor, porque ele não vai incluir esse ponto que dá o caráter metálico, que são onde as bandas se tocam. Então, por outro lado, se isso acontecer, tá vendo? Quando uma das linhas cruza o ponto K, o vértice da primeira zona de Brillouin, aí eu tenho um nanotubo metálico. Então é por isso que eu posso ter nanotubos semicondutores ou metálicos, dependendo se essas linhas de quantização cruzam ou não cruzam um dos vértices da primeira zona de Brillouin, que a gente chama de ponto K, K maiúsculo. Tá? Bom, aqui um pouco sobre a síntese dos nanotubos de carbono. Também é feita através de catalisadores, nanopartículas metálicas que são catalisadores, e o tubo cresce a partir disso. Como eu falei, tem um gargalo tecnológico que é a síntese
controlada de nanotubos com quiralidade bem definida, né? Isso teve um grande avanço em 2014, quando eles começaram a crescer nanotubos a partir desses hidrocarbonetos, dessas moléculas planares, que quando você... É como se fosse um Lego, né? Quando você enrola essa molécula, ela forma a extremidade do tubo que já tem a quiralidade bem definida. E aí o nanotubo cresce a partir disso por CVD, já com aquela quiralidade, aqueles índices NM bem definidos. Isso foi um grande avanço nessa área de síntese de nanotubos de carbono. Bom, os nanotubos também são considerados como materiais promissores para nanoeletrônica, tá? Então aqui um artigo de 2012 da IBM, onde eles fizeram um transistor com nanotubos de carbono com dimensões abaixo de 10 nanômetros. Né? E depois vocês podem dar uma olhada nessa referência se vocês quiserem. E agora falar um pouco sobre o grafeno. Tá? Aqui é o Gain e o Novoselov, que são os ganhadores do Prêmio Nobel pela descoberta do grafeno. Eu já falei para vocês que o Gain ganhou o Prêmio Ig Nobel, né? Mas ele ganhou também o Prêmio Nobel e ele ganhou não pela descoberta, mas por ter sintetizado o grafeno bidimensional pela primeira vez. Na verdade, não sintetizou, mas ele esfoliou o grafite com uma fita durex, chamado método da fita durex, né? Então ele pegou um flake de grafite, uma fita durex e foi várias vezes tentando fazer camadas cada vez mais finas de grafite. E por conta de um efeito de interferência óptica, no próprio microscópio óptico ele conseguia ver, por um contraste de cores, algumas regiões onde se conseguia, ele identificou que tinha apenas uma camada de grafite. São regiões onde o grafite tinha uma espessura de uma monocamada, que é exatamente o grafeno. Tá? É claro que ele não ganhou o Prêmio Nobel só por causa disso, mas também por experimentos subsequentes que eles fizeram, principalmente das propriedades eletrônicas do grafeno. Tá? Dá para a gente fazer, só que a gente não vai ter tempo, o cálculo da estrutura eletrônica do grafeno. É só usar aquela ferramenta que a gente aprendeu do método tight binding, é um dos métodos mais simples e mais adequados para calcular a estrutura eletrônica do grafeno. Tá? Em linhas gerais, isso vai nos levar ao fato de que as pessoas falam muito, né, que o grafeno é um exemplo de férmions de Dirac sem massa em 2 dimensões, né? Física relativística, mas na verdade é só química, é só o cálculo tight binding do grafeno te leva à relação de dispersão que é muito semelhante à que a equação de Dirac te dá para partículas relativísticas sem massa. Tá? Isso aqui, essa referência, se vocês tiverem curiosidade, diz como é que você chega lá. Eu só vou dar alguns passos aqui. Então, qual é a ideia? Você tem a estrutura cristalina tem 2 átomos por célula unitária, né? A e B. E eu posso considerar que só os orbitais PZ, né, os orbitais atômicos PZ, são mais relevantes, porque eles que vão dar estados próximos do nível de Fermi. Então, essas bandas, eu só preciso de um orbital por átomo para descrever, que é o orbital PZ. Então, eu tenho um orbital PZ no sítio A, um orbital PZ no sítio B. Tá? Então, no final das contas, eu construo aqueles estados de Bloch com esses orbitais PZ, eu vou ter uma construção de Bloch associada ao A e outra associada ao B, que aí eu diagonalizo a minha newtoniana nessa base desses estados de Bloch. Então, a minha newtoniana fica 2×2, é uma newtoniana 2×2 que vai ter 2 soluções, então. Vai ter uma solução que é essa banda de mais baixa energia, a banda de valência, e uma outra solução que é a banda de condução, essa de mais alta energia. Então, isso aqui é o que está ilustrado aqui também. E aí, como é que eu obtenho esse cone, né? Esse cone, eu tenho que fazer uma expansão da estrutura de bandas próximo desses pontos K,
Quer dizer, longe do ponto K ela é uma coisa esquisita aqui. Mas se eu chego muito próximo do vértice, ela fica quase linear. Tá? Isso aqui dá para ver também. Próximo do ponto K ela é quase linear. Então é uma coisa cônica se eu olho em 2 dimensões. Na verdade eu tenho 2 pontos, o K e o K', são 2 pontos K. Né? Então, como eu falei, próximo do ponto K eu tenho uma relação de dispersão que é VF, que é a velocidade de Fermi, vezes o módulo de K, o Q aqui nessa equação. Tá? Onde VF não é a velocidade da luz, como seria o caso de partículas relativísticas, mas é 100 vezes menor, 1,1 vezes 10 a 6. Mas repara que ela depende só de propriedades, entre aspas, de matéria condensada, né? Do parâmetro de rede, do Hopping. Isso aqui é o elemento de matriz de Hopping entre primeiros vizinhos. Né? Então tem essa relação aqui. E lembra, a minha newtoniana ela é 2 por 2. Então, próximo do ponto K, tem uma maneira esperta de escrever essa newtoniana como matrizes de Pauli, que também são 2 por 2. Quando eu faço isso, matrizes de Pauli sigma x, sigma y, eu chego nessa equação que é a equação de Dirac para partículas sem massa. E o que é curioso é que são partículas de Dirac, sendo que na equação de Dirac eu tenho as 2 componentes do spinor são o spin, né? Spin para cima e spin para baixo. Aqui, lembra de onde veio a dimensão da newtoniana sendo dimensão 2 da newtoniana? Veio do fato de eu ter 2 átomos por célula unitária. Então, o que faz o papel do spin na equação de Dirac, que aqui para o grafeno é o que a gente chama de pseudo-spin. Né? É a proporção da função de onda no sítio A ou no sítio B. Se o estado eletrônico está só concentrado no átomo A, é como análogo a um spin para cima. Se ele estaria só concentrado no átomo B, é análogo ao spin para baixo. E uma combinação disso te dá as soluções dessa equação para diferentes vetores de onda K. Então, o que existe, a analogia que se faz é essa. Né? Eu tenho que usar esse conceito do pseudo-spin em analogia com o spin do elétron ou de um férmion, né? Um férmion de spin 1,5. Tá? E o fato de ser relativístico é porque eu tenho essa relação de dispersão cônica. Isso já era conhecido desde 1947, então não tem muita novidade disso, mas é só uma maneira de reinterpretar esses resultados. Esse aqui é o primeiro cálculo da estrutura de bandas do grafite lá em 1947. Mas o que é legal, né, nessa área é que tem muitos experimentos que são de física de altas energias, que são dificílimos de fazer, que dá para fazer na bancada de laboratório de matéria condensada com o grafeno. Um deles é o paradoxo de Klein, não sei se vocês já ouviram falar, que é o fato de que partículas relativísticas tunelam por uma barreira de potencial com probabilidade de transmitância igual a 1 em alguns casos. Já ouviram falar disso? E isso é um efeito que foi previsto lá na década de 20 pelo Klein, se eu não me engano, 20 ou 30, e que nunca tinha sido observado que eu saiba, né, para partículas, realmente para ver partículas verdadeiramente relativísticas, digamos, porque a gente está construindo uma analogia aqui, né? A gente sabe que os elétrons no grafeno não são relativísticos, é só a relação de dispersão que é análoga. Né? E por que isso acontece? Acontece exatamente por causa dessa conservação de pseudo-spin. Imagina que eu tenho aqui o grafeno e numa região eu coloquei um potencial de gate, um campo elétrico aqui, de modo que eu criei uma barreira de potencial aqui nessa região. Tá? Então eu tenho grafeno, só que nessa região tudo está deslocado para cima. Então eu pego esse cone de Dirac na região central e ele está deslocado para cima em relação aos outros dois à esquerda e à direita. Tá? A analogia de elétrons e buracos, né, no caso da eletrodinâmica quântica, são elétrons e pósitrons, né, soluções com partícula com energia positiva, soluções com energia negativa.
são os nossos elétrons e buracos aqui. Então imagina um elétron que está vindo aqui. Aqui eu coloco o meu nível de Fermi aqui, tá? Então o nível de Fermi está nessa energia, que ele está cortando a banda de elétrons à esquerda e à direita, mas na região central, como isso aqui se deslocou para cima, ele está cortando a banda de buracos. E aqui o que eu estou desenhando, além de energia, as cores têm um significado aqui. Vermelho significa meu pseudo-spin numa direção, digamos, numa componente, e verde na outra componente. Vamos supor que vermelho seja elétrons localizados no sítio A e verde no sítio B. Tá? Então essa é a estrutura de bandas usual do grafeno. E aí chega um elétron aqui que ele tem velocidade para a direita, ou seja, ele está nessa parte da banda que tem velocidade de grupo positiva, e ele chega aqui. Quando ele chega aqui, a banda disponível para ele, que tem o mesmo pseudo-spin, também tem velocidade para a direita. Ele não pode ser refletido porque ele não pode inverter o pseudo-spin. Essa que é a ideia. O pseudo-spin ele é conservado, né, porque para você inverter o pseudo-spin, seria equivalente a transferir elétrons do sítio A para o sítio B, que isso não é muito fácil de fazer. Você só consegue fazer isso com potenciais muito abruptos, né? E o que não é o caso desse potencial. Então ele passa daqui para cá, para essa banda, e depois volta para cá. Como ele não inverte o pseudo-spin, e como eu tenho o locking, né, do vetor de onda com o pseudo-spin, ele também não inverte o vetor de onda, não inverte a velocidade. Tá? Então ele é transmitido com 100% de probabilidade. Tem vários efeitos interessantes da física de relativística que são observados em grafeno. Tá? Tem também o efeito Hall quântico, o grafeno, não vou ter muito tempo para falar disso. Tem outros sistemas bidimensionais, tem bicamada de grafeno, isso aí já dá origem a férmions com massa, né? São bandas parabólicas, então férmions de Dirac com massa na bicamada de grafeno. E eu tenho outros sistemas que não vou ter muito tempo de falar. Tem toda uma área de materiais bidimensionais que tá bastante ativa hoje em dia. Tá? Então, esses são outros tipos de materiais bidimensionais, dicalcogenetos de metais de transição. Você pode fazer folhas com silício, com germano, com estanho, com fósforo, com boro. Vários tipos de materiais foram sintetizados com uma única folha, usando vários elementos químicos. E tem também uma área de heteroestruturas de Van der Waals, que envolve você combinar todas essas estruturas que se atraem, né? Essas folhas todas se grudam uma na outra pela interação de Van der Waals, e como se fosse um Lego, né? Você produzir materiais com propriedades bem definidas a partir da superposição desses diferentes materiais bidimensionais. Tá? Beleza. Então, só para terminar a aula, eu queria um pouco falar sobre duas técnicas de microscopia que são muito usadas nessa área, que são técnicas de física de superfície, mas também, de certa maneira, de nanociência, né? Porque envolvem você estudar a matéria nessa escala, né? Com resolução atômica. Né? E o Feynman também, na palestra dele, tinha cogitado como escrever ou como ler a enciclopédia britânica, né? Nessa escala. Claro, ele não propôs isso, ele propôs uma outra técnica lá que está lá na palestra dele, mas o que se pode fazer hoje em dia são para você escrever o AFM, que é o microscópio de força atômica, e para você ler, para você visualizar, também pode usar o AFM, mas o STM, que é o Scanning Tunneling Microscope, tem uma resolução melhor, que é o que você usa para vislumbrar átomos. Tá? Então, o princípio de funcionamento desses microscópios, conceitualmente, é muito simples. Você chega com uma ponta de um metal, tipicamente muito fino, você tem que fazer com que essa ponta seja muito fina, próxima da superfície, mas é muito próxima, assim, com controle, de modo que essa distância seja da ordem de alguns angstroms. Tá?
Então você tem que ter toda uma eletrônica para controlar muito bem esse posicionamento. Mas se você conseguir fazer isso, você começa a ter a possibilidade de ter tunelamento de elétrons da ponta para a superfície. Ou vice-versa, dependendo da diferença de potencial que você aplica. E aí o que acontece? O tunelamento é um processo que depende exponencialmente do tamanho da barreira, né? Ele é muito sensível ao tamanho da barreira. O que seria a barreira aqui? A barreira seria essa região de vácuo entre a ponta e a superfície. Como é muito sensível à distância, você pode mostrar que só o tunelamento que se dá através de um único átomo que está bem na extremidade aqui da ponta do microscópio, ele vai dominar a sua imagem. A imagem não, vai dominar a sua corrente de tunelamento. Depois eu vou mostrar como é que se produz a imagem. Então, como o tunelamento é muito local, você acaba que você tem uma resolução local, também na escala atômica, na visualização da sua superfície. Tá? Bom, aí vocês me perguntam, como é que eu faço uma ponta tão fina que só tem um átomo na extremidade? Na verdade, você não faz, você faz a ponta mais fina que você puder, mas vai calhar que na extremidade ela só vai ter um átomo, vai estar mais próximo da superfície do que todos os outros. E aí você acaba usando isso, tá? Esse fato. Esse aqui é um filme que mostra mais ou menos como isso funciona. E aí você vai mexendo com essa ponta e você tem um mecanismo de eletrônica que diz que eu quero manter a minha corrente de tunelamento constante. Para manter a minha corrente de tunelamento constante, né, o que a ponta tem que fazer? Ela tem que subir e descer, né, de modo que a distância fique mais ou menos constante também entre ela e a superfície na escala atômica. E aí eu mapeio esse sobe e desce da ponta e eu transformo isso numa imagem da topografia da minha superfície também em escala atômica. Tá? Assim que funciona o STM. É um equipamento que não é hoje em dia nada demais, né? Tem vários aqui na UFRJ. Isso aqui são o Roja e Binig, que foram os primeiros cientistas da IBM que fizeram o STM e ganharam o Prêmio Nobel em 86 por conta disso. Oi? Você falou que a imagem é formada, então, analisando a topografia a partir da subida e descida da ponta. Tem vários modos de operação. Tem, então, um modo de operação, esse que eu falei, que é corrente constante. Então, você tenta manter a corrente constante. E para manter a corrente constante, a ponta tem que subir e descer para acompanhar o relevo. E você mapeia basicamente a altura. A altura como função de x, y. Mas e o tunelamento? Qual é o papel? Não, o tunelamento é essa corrente fantasmagórica que você está vendo aqui. É a corrente de tunelamento entre a superfície e a ponta ou vice-versa. Você tenta manter essa corrente constante. Para fazer isso, a ponta tem que subir e descer. E aí você grava uma imagem que é Z, a altura da ponta, como função de x, y. Mas qual a importância do tunelamento? A importância é que a corrente de tunelamento é uma corrente muito sensível à distância. Então é uma maneira de você ter uma precisão muito grande no controle da distância da ponta com a superfície. E como é que você faz para manter essa corrente constante? Assim, como é que você faz para eletrônica. É um do mecanismo de feedback eletrônico que você tem lá. E aí você tem um mecanismo piezoelétrico aqui. Mas é engraçado, né? Meu orientador de doutorado, esses dois caras foram, antes de publicar esse artigo, deram um seminário lá no MIT e explicaram para ele, assim, na sala dele, essa ideia. A gente tem essa ideia aqui, a gente pega uma ponta, bota perto da superfície, a gente pode ver o tunelamento. Aí o meu orientador falou que olhou, esses caras estão malucos, né? Deve ter todo tipo de vibração térmica aí, o negócio não deve funcionar de jeito nenhum. Mas acabou que os caras conseguiram fazer o troço funcionar. Mas é muito impressionante que o troço funcione com uma precisão tão grande, né? Da ordem de angstrom, realmente na altura. E aí você tem todas essas imagens que surgiram na década de 80, né, quando eu estava assim, estudando para fazer física.
foram muito espetaculares, porque foram a primeira vez que você de fato conseguia visualizar átomos. A microscopia eletrônica de transmissão é mais antiga que isso. Acho que, se não me engano, já tinha resolução atômica. Mas as imagens de STM de átomos numa superfície são mais impressionantes, porque você vê átomos individuais, né? Esses relevos são os átomos? Isso, cada morrinho desse é um átomo. Você não tinha nunca vislumbrado átomos individuais, que eu saiba, até o STM. Porque na microscopia eletrônica de transmissão, na verdade, você vê colunas de átomos. É um efeito coletivo de difração de elétrons que vai te dar resolução atômica, mas não é cada átomo individualmente, mas são colunas de átomos numa estrutura cristalina. O STM não. Cada morrinho desse é um átomo mesmo, tá? Isso aqui é uma das primeiras imagens com resolução atômica, foi essa superfície de silício. Então cada pontinho desse é um átomo. Isso aqui é um modelo dessa superfície aqui. E outra coisa legal, você pode não só ver os átomos, mas ver os elétrons. Você pode ver, porque normalmente os elétrons estão concentrados em torno dos átomos, mas nem sempre isso acontece. Porque no STM você vê os elétrons, porque é corrente de tunelamento eletrônico, né? Então você vai ver mais corrente onde tiver mais densidade de elétrons, tá? E você pode criar situações, como esses currais quânticos, onde os elétrons não estão necessariamente grudados nos átomos, mas eles estão como se fossem presos nesses currais, né? E mostrando claramente a natureza ondulatória dos elétrons, né? Então eles formam esses padrões como se fossem ondas estacionárias, né, na superfície, quando você confina, né? Aqui esses morrinhos são átomos que foram posicionados aqui, e essas ondas são os estados eletrônicos de superfície que você tem. Então esses morrinhos dentro do confinamento é onde o elétron pode estar? O elétron pode estar em todo lugar, mas quando você bota átomos aqui formando um curral, os elétrons que estão aqui dentro, eles formam essas ondas estacionárias. Essas ondas, você quantiza, né? Você impõe restrições para a função de onda aqui na borda, digamos, a função de onda tem que ser 0 na borda. Então você cria esses modos normais aqui. Você confinou com átomos. Isso, eu confinei com átomos, eu criei um potencial para os elétrons ali. Você passa a sonda ali dentro desse confinamento? Isso. A teoria do STM, como eu falei, né, você tem que analisar o tunelamento. E tem um outro ingrediente interessante que é o seguinte: é um processo de tunelamento. Então está aqui a amostra e está aqui a ponta. Então aqui eu estou, no caso, tunelando da amostra para a ponta. E é aquele mesmo processo que eu descrevi aqui. Eu só posso tunelar se eu tenho estados ocupados aqui e na mesma energia estados desocupados na ponta. Então tem que ter um desbalanço nas energias de Fermi pelo bias, pela diferença de potencial que eu aplico, tá? Mas isso também é interessante, porque pode ser usado, variando essa energia aqui, eu posso ter acesso a diferentes estados eletrônicos da ponta. Então eu tenho também uma resolução em energia dos estados eletrônicos que eu estou vislumbrando na ponta, entendeu? Então, além de ter uma resolução espacial, eu posso fazer espectroscopia de STM, ou seja, eu posso olhar diferentes faixas de energia na minha densidade de estados local, né? Minha densidade de estados como função da posição. Esse é o STM. Você perguntou lá no início como é que eu posiciono os átomos, né? Uma das maneiras é pelo esse outro microscópio, que é parecido com o STM, mas é o chamado AFM, microscópio de força atômica, que é na força bruta mesmo. Você pega a ponta, tem um objeto aqui que pode ser um átomo, você vem e arrasta, né? Ou você gruda o átomo na ponta e joga para um outro lugar, tá? Então, você trabalha com uma ponta num modo que a gente muitas vezes chamado de contato, né? Que é um quase contato. Você chega à ponta muito próxima da superfície, de modo que você possa manipular mecanicamente algum objeto que tem na sua superfície. Não dá para escrever, né? Dá para escrever. Japonês com os átomos. Exatamente. Cada um daqueles átomos eles pegaram individualmente, um de cada vez, pegou de um lugar, aí posicionou naquele outro lugar. Mas dá para fazer isso com elétron? Com elétron não, porque você não consegue pegar um elétron.
Aqui um exemplo como fazer isso com nanotubo de carbono, né? Isso aqui é ilustração, não é real, mas isso aqui é real. Isso aqui é um nanotubo, eles queriam fazer medidas de propriedades de transporte elétrico no nanotubo, então queriam botar aqui entre esses dois eletrodos de tungstênio separados por um óxido. Aí é como se fosse um lancinho mesmo, né? Ele pega com a ponta do FM, aí leva, vai carregando, joga aqui, bota ele aqui, estica ele e para fazer a medida. Ou em outros casos um outro tipo de contato. Aí o Feynman pensou isso também lá em 1959, que no limite extremo podemos fazer a síntese química. Como? Põe os átomos nas posições que o químico mandar e você vai produzir a substância que você quiser. Então, mesmo substâncias que não são formadas naturalmente, isso aqui se faz meio de brincadeira, né? Mas é possível fazer. Aqui é uma molécula de 8 átomos de césio e 8 átomos de iodo, onde cada um dos átomos foi colocado individualmente aqui. Aqui o homem de monóxido de carbono. Cada bolinha desse aqui é uma molécula de monóxido de carbono que foi, enfim, colocada aqui para fazer um homem. Não sei se vocês já viram, tem um filminho também da IBM, de um menino jogando bola. Então tem várias coisas aqui lúdicas que você pode fazer. Tá? Mas essas moléculas são estáveis? São. Elas ficam lá. É um estado metaestável. Provavelmente esse não é o arranjo de mais baixa energia, mas se você deixa baixa a temperatura, ela fica lá presa. E aqui só para mostrar um artigo mais recente, aqui 2011, o grau de resolução que se consegue, né, você consegue ver não só átomos, mas os elétrons nas ligações químicas, né? Já chegou a essa resolução de sub-Angstrom, abaixo de Angstrom. O elétron ali são essas linhas. Essas linhas aqui são as regiões de alta densidade de elétrons onde você tem tunelamento forte. Então isso é uma simulação. Não, isso é aqui. Eu não sei se é simulação, mas acho que é a imagem real. Acho que isso aqui é uma simulação. Isso aqui é a própria imagem de uma molécula na superfície. Por que aquele carbono ali está muito luminoso? Você sabe que na física experimental nem tudo sai bonitinho, certinho, como a teoria prevê. Enfim, não sei. Pode ter, realmente, a molécula não é perfeitamente simétrica, então pode, de fato, ter um acúmulo de carga nessa região, eu não sei. Ou pode ser alguma coisa, algum artefato experimental. Então, acho que é isso, gente. Então, isso termina a aula de hoje, termina o curso. Obrigado pela atenção de vocês aí, por ter participado dessa nossa empreitada de filmar as aulas, ter contribuído com as perguntas.